Oi, Gelson, bom dia. Oi, Cláudia, bom dia, ouvintes. Boa quinta-feira a todos. O prefeito Thiago Amaral, a FIEP e as entidades discutiram ontem algumas propostas por conta da vinda do presidente da FIEP, que não conseguiu chegar de manhã aqui para o nosso jornal por conta do tempo ruim, aeroporto aí não ajudou, né? Não tem o ILS, enfim, toda essa história que a gente comentou ontem. Mas ele conseguiu fazer essa reunião com o prefeito para discutir quais foram as impressões dele. Permita-me começar contextualizando esse encontro e por que nesse momento. Ano passado, em maio, já sob o comando do Edson Vasconcelos, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Londrina recebeu, Cláudia, um fórum regional para discutir a indústria na macro-região de Londrina. E o presidente rodou o estado fazendo outros encontros como esse de Londrina em praticamente todas as macro-regiões. Desse encontro do ano passado, criou-se um conselho regional da Federação da Indústria do Estado do Paraná. É um conselho permanente, é um fórum permanente para otimizar os apontamentos que foram feitos naquela reunião. O evento do ano passado, de maio, foi uma grande reunião de trabalho com representantes de todos os segmentos da economia e principalmente gente da indústria e principalmente a classe política. À época, esse debate, esse ciclo de fóruns regionais da FIEP apurou uma demanda crescente de Londrina no sentido de inovação, empregabilidade e infraestrutura. Temas prioritários para a indústria do norte do estado. Acontece que quando isso foi apurado em maio do ano passado, Cláudia, Londrina tinha outro prefeito, Marcelo Bellinati, que participou do debate e que obviamente se comprometeu ao longo do restante da reta final do seu mandato em trabalhar isso. Porque o fórum gerou apontamentos, Cláudia, necessidades, demandas que derivaram em ações. A FIEP não fez um encontro por fazer um encontro, fez um encontro para, obviamente, poder fazer um alinhamento de providências. E, Cláudia, isso tem muito a ver com a elaboração de políticas públicas. Tem o capítulo da entidade FIEP? Tem. Tem o capítulo do segmento indústria? Tem. Mas tem muito aqui do compromisso com as administrações, nesse caso, prefeitura. Empregabilidade é um processo que você precisa trabalhar junto. A administração cria o ambiente de negócio para atrair o empreendimento que vai potencializar a empregabilidade. Infraestrutura, Cláudia, é daqueles segmentos que dependem muito de políticas públicas. A gente está falando de estrada, a gente está falando de ferrovias, a gente está falando de modais que efetivamente facilitem o escoamento da produção. A gente está falando de aeroporto, né? E aeroporto com ILS, aeroporto que funcione, que não fique fechado em dias de chuva como foi ontem. Resumo da ópera. Dito isso, faltava o presidente da FIEP, Edson Vasconcelos, encontrar o novo prefeito de Londrina e entender a disposição dele em levar adiante aquilo que começou na gestão do Marcelo lá. E o Edson tem feito isso com todos os prefeitos. Saiu muito entusiasmado da reunião, a gente conversou ontem no final da tarde rapidamente, e o presidente da FIEP disse que foi uma reunião de trabalho muito produtiva, ficou impressionado com o número de dirigentes locais, de entidades de classe que participaram desse debate, não apenas a indústria, porque, Cláudia, o ecossistema está interligado, o comércio está ligado à indústria, que está ligado ao poder público, que está ligado aos trabalhadores, que está ligado à academia, enfim, é poderoso isso, são conexões poderosas. O presidente saiu otimista porque ouviu do prefeito Thiago Amaral, do time do prefeito Thiago Amaral, o compromisso de trabalhar para colocar em prática os apontamentos que foram feitos pelo Fórum da FIEP em maio do ano passado. Empregabilidade, infraestrutura e inovação. E no capítulo inovação, Cláudia, a gente vai muito bem, obrigado. Um pouco antes de conversar com o Edson Vasconcelos, eu tive a oportunidade de gravar uma entrevista com o professor Eleazar Ferreira, doutor Eleazar Ferreira, que é reitor da Unifil. A Unifil, Cláudia, é a instituição que proveu, está correto o termo? De onde veio o DNA do ecossistema de inovação de Londrina.
A gente está falando do Hipolon, lá nos anos de 1970. Vou te dar um exemplo. O Lúcio Camige, que hoje é o presidente tá à frente da governança do ecossistema de inovação em Londrina, foi aluno do Hipolon. Depois foi professor do Hipolon. Ou seja, lá no início, quando eles lançaram essa semente à terra, ela prosperou e deu origem, consolidando esse sistema de TI, de sistema de inovação que Londrina tem hoje. Agora, nós precisamos de mão de obra para isso. Como é que você gera empregabilidade nessa área? Como é que você emprega a gente nessa área? Com cursos. Você precisa de formação. A prefeitura fez um movimento bacana com o Belinati nesse sentido, né? Naquele momento muito pressionado pela necessidade de prover mão de obra para a Tata, né? Para o grupo indiano Tata. Mas não tem só a Tata em Londrina, e que bom que a gente tem a Tata aqui. Mas nós temos N outros empreendimentos na área de tecnologia que precisam de mão de obra. Então a cidade precisa continuar sendo innovation, a gente precisa continuar trabalhando o campo da inovação, com políticas públicas legais, com a academia, com todo mundo trabalhando junto. Em linhas gerais, um primeiro encontro oficial entre o presidente da FIEP e o prefeito Thiago Amaral. O Thiago tem uma virtude, tem algo que o diferencia nesse momento de estreia como prefeito, Cláudio. Ele sempre foi muito conectado ao tema infraestrutura, né? E ele, enquanto deputado estadual, sempre esteve muito perto dessas entidades. Então, não é um novato, não é alguém que está estreando sem saber do que está falando. Conhece as necessidades da cidade, tanto de inovação, de empregabilidade, principalmente de infraestrutura, porque fez parte de grupos de trabalho nesse sentido. E a gente não pode descolar dessa parceria com a FIEP. Cláudia, a gente tem muita coisa para aprender com a FIEP, e a FIEP tem muita contribuição a dar para a administração pública, para a economia de uma forma geral. Isso amplifica a atuação da entidade, vai muito além de indústria. A gente vai seguir atento a esse movimento. Muito obrigada, Gelson. Até amanhã. Sou eu quem agradece. Bom dia a todos, até amanhã. 9h58, 23 graus. Vamos para o intervalo. Hoje tem esse negócio do... Essa Vivian não vai para a secretaria por quê? Não sei, tá enrolada a papelada dela. Será que é só burocracia? Mas qual que é o problema? A UEL tem que liberar. Tá, mas... A UEL tem que fazer o processo de cessão dela. Ok. Mas eu acho que antes de sair, ela precisa fazer prestação de contas lá.